Olha aí. O diabo está fazendo uma proposta. Troca aquilo que é eterno por alguma coisa que é passageira aqui na terra. Tem gente trocando o chão de Deus. Tem gente trocando a graça de Deus por um pedacinho embolorado que o diabo está lhe oferecendo. Mas essa noite, tu vai dar um tapa na mão desse Satanás. Porque tu não vai trocar, tu não vai negociar. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Ele diz assim, ó, só vai pão. Só Deus diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que no grego estaria logos, mas lembrar que seria davar. Davar não significa somente palavra, significa fonte de alimento ou voltar uma fonte de alimento. Sabe o que Deus está dizendo pro diabo? Está esfregando na cara dele? Quem tem fonte de alimento não troca o que Deus deu por um pedacinho de pão. Meu Deus! Assim você tira. Quem tem fonte de alimento de cima não troca o que Deus deu por um pedacinho de pão. Oh, glória. É por isso que o diabo levanta o funk, levanta forró, pacote, prostituição, fornicação. E o crente diz, eu não quero esse negócio, porque minha fonte é de cima. Quem tem fonte é de cima, não perde com porcaria daqui de baixo, não perde com porcaria daqui da terra. Só perde é quem não tem acesso à coisa divina, porque quem tem não troca, não negocia, não vende, não troca, não vende, não troca. Levante a mão essa noite, levante. Deus essa noite está te dando força nessa mão, crente. Deus está te dando força nessa mão. Tu vai jogar as propostas do diabo no chão. A tua casa, a tua família, teu ministério não vai te abaixo por causa de um pão velho embolorado. Vai ter força de Deus, vai ter força de Deus, vai ter força de Deus, vai ter força de Deus. Termina o capítulo 4 aqui, está metendo 16, olha só, que eu amo o capítulo 4, olha o que ele diz. O diabo tenta Jesus primeiramente aonde? No deserto, onde ele está. Depois ele leva para onde? O pináculo do templo na parte sul, que era a parte mais alta, que era a parte do templo de Herodes. Depois ele vai levar para um alto monte. Sabe o que o diabo está fazendo? O diabo está trocando Jesus de território. Trocando Jesus de território para ver se Jesus adora. Trocando Jesus de território para ver se Jesus adora. Trocando Jesus de território para ver se Jesus adora. Só que adorador de verdade pode estar em qualquer território que ele adora a Deus. É na faculdade, na escola, na rua, no meio de quem está no meio de quem é promíscuo, prostituto, ele adora a Deus. Porque o diabo pode trocar de território, mas a adoração é de Deus. Mas a adoração é de Deus. Mas a adoração é dele. Jesus chega e convida os discípulos a ir para Cesareia de Filipos. Irmãos, o convite de Jesus Cristo é interessante, porque os discípulos que estão com ele não entendem. Por que não entendem? Porque Cesareia de Filipos fazia parte da região judaica, fazia parte de uma parte antiga em que havia adoração a deuses. Então Jesus está levando eles para lá e eles estão preocupados. Se nós tivermos ausência de pão, fome, o que é que vamos comer? Não podemos comer pão gentil. Existem 3 coisas que o judeu levanta todo dia, levanta a mão e agradece a Deus. Quando ele vê uma pessoa enferma, ele levanta e diz assim, graças a Deus que eu não tenho nascido assim. Depois quando ele vê uma pessoa, ou uma mulher, desculpe as irmãs, mas eles levantam a mão porque acredita que o pecado veio da mulher, levanta e diz assim, graças a Deus que eu não tenho nascido mulher. A terceira coisa que eles levantavam a mão para agradecer a Deus é porque não tem nascido gentio. Então na verdade, Jesus está levando eles a essa parte aqui. Essa parte aqui era uma parte meio que difícil, meio que complicada, porque quando você entrava em Cesareia de Filipos, na parte da direita tinha uma grande estátua do Deus Zeus, e embaixo ao pé da estátua tinha um altar para esse Deus. Você virava ao lado da esquerda, você tinha um templo do Deus Pan. O templo do Deus Pan era metade bode, metade homem, aonde era feito sacrifício de porcos. Assim como você vai ver naqueles 2.000 porcos, aquela manada de porcos que estão sendo jogada no despenhadeiro. Por quê? Porque isso aqui também era para sustentar o povo e também era um tipo de adoração que existia, que era sacrificado aos pés do Deus Pan. Eles pegavam o sacrifício, jogavam em uma caverna chamada Caverna do Submundo, aonde o Deus Pan reinava e mandava. Eles diziam que nessa caverna aqui era onde o Deus Pan ele
Ele tinha uma conexão com Deus Hades, que é o Deus do inferno, e o Deus Hades recebia toda a adoração. Aqui aonde você pisava, que era uma parte rochosa, complicada, era cheio de adoração a ídolos e cheio de altares. Os discípulos já estão perguntando: mas Jesus, o que o Senhor veio nos trazer aqui? Qual é o motivo que o Senhor veio nos trazer aqui? Jesus faz a primeira pergunta e eles ficam assustados. Jesus pergunta: o que estão dizendo aí que eu sou? A primeira pergunta é uma pergunta de aspecto coletivo, e nessa pergunta de aspecto coletivo o discípulo é fácil responder. Jesus pergunta: o que estão dizendo aí que eu sou? Aí ele responde: olha só, está dizendo que tu és João Batista, está dizendo que tu és João Batista, porque do período de Malaquias ao período de Mateus, você vai ver aquela página branca entre Malaquias e Mateus, escrito no Novo Testamento. Os teólogos chamam isso aqui de período intertestamentário. 400 anos em silêncio, que Deus não falava para a nação, Deus não falava por intumim, Deus não falava por voz profética. Mas acredita alguns que algumas escolas rabínicas surgiram nesse tempo, mas não havia inspiração divina. É por essa razão que nesse período de 400 anos surge-se o livro de Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, 3 Macabeus, 4 Macabeus, surge o livro de Judite, sabedoria, eclesiástico, surge aqui. É por essa razão que não entra no canon, porque é chamado de um período que Deus não falava, Deus não profetizava, Deus não manifestava para a nação. A nação vive 400 anos sem ouvir Deus falar. A nação vive 400 anos sem ouvir Deus falar. No período do ano 19 ao ano 20 a.C., Herodes faz um templo magnífico, templo feito de mármore branco, mármore amarelo, mármore azul. Esse templo era tão suntuoso que se qualquer peregrino olhasse pelo mais ou menos 5 minutos para o templo, no horário de meio-dia, ele tinha o risco de ficar cego. O templo era lindo, o templo era formoso. Você vai estudar e você vai descobrir que esse templo era tão formoso que é chamado de uma das maravilhas do mundo antigo. Só que Herodes faz esse templo para agradar os judeus e agradar a César. Só que nesse período de tempo, eles fazem o templo lá, o pessoal está indo, só que o pessoal não tinha a glória de Deus. Mas lá no deserto tem um profeta pequeno, um profeta simples que está pregando, e a unção de Deus está lá no deserto, e o pessoal está saindo de palácio, o pessoal está saindo de casa na praia, o pessoal está saindo de lugar chique para ir até o deserto ouvir e sentir Deus. Por que, Douglas? Por que isso? Porque o pessoal não está preocupado com o ar-condicionado, cadeira estofada. O pessoal está querendo correr atrás da presença de Deus. O tempo era bonito, mas não tinha a presença de Deus. O tempo era formoso, mas não tinha a presença de Deus. Aí João Batista começa a pregar no deserto, e Jesus pergunta: o que estão dizendo? Eles estão dizendo que tu és o único que tem capacidade de romper silêncio profético e falar com a nação. Oh, glória a Deus! Ele é o único que tem capacidade de romper o silêncio e falar com o seu povo. É por isso que nesse domingo você poderia ir para a pizzaria, lanchonete, poderia ir para açaí, qualquer lugar, mas tu veio aqui ouvir Deus, porque no meio do silêncio Deus ainda fala com o teu povo, Deus ainda fala com o Segundo motivo, estão dizendo aí que tu és Elias. Por que Elias? Porque Moisés para eles é um grande profeta, mas Elias é maior do que Moisés. Porque Elias foi um que tem capacidade de fazer fogo descer 2 vezes. Primeiro, ele orou, fogo desceu sobre o holocausto como resposta. Segundo, o fogo desce para queimar e consumir os capitães. Elias tem uma honra tão grande que no período do Pêssar, da Páscoa, existe uma cadeira que fica vazia porque acredita que Elias vai sentar. Elias tem uma importância tão grande. Jesus na cruz, ele deixou Elias ali na massa latana em aramaico. Eles pensaram que Elias ia vir e diz assim: ó, não, pare ele aí um pouquinho, talvez Elias apareça. Elias é tão importante que na Bíblia de lá, na hora da circuncisão, tem uma cadeira dizendo: Elias acerte a circuncisão. Só que eles estão dizendo aí que tu és Elias, tu és o único que tem capacidade de fazer fogo descer. Meu Deus. Aleluia, aleluia. Mas eu prego muito, mas eu canto demais. Quando eu canto, o negócio quebra. Quando eu canto, o negócio vira. Mas quem manda fogo é Ele. É Ele, é Ele. Vai cantar, vai ficar com a cara de pau na lavada, porque fogo não vai cair. Vai pregar pra lá bonito, mas não vai acontecer nada, porque quem manda fogo é Ele. Quem faz é Ele. Quem determina é Ele. Ele é o dono do céu, Ele é o dono da terra, Ele é o dono da igreja.
fogo descer a conta. Meu Deus. Aleluia. O fogo não vem só com resposta, vem para queimar. Não mandava você aqui lá. Existem duas coisas na Bíblia que tem mais tipologia e mais significados: é o fogo e a água. O fogo purifica, o fogo limpa, o fogo separa, o fogo une, o fogo faz um monte de coisa. Mas a maior propriedade do fogo é queimar para limpar. Oh, Deus. Aleluia. Tu és Elias, porque tu és o único que tem a mão que vai tirar toda a sujeira da eira e tacar no meio do fogo. Mas toda está pregando que o negócio é gostoso de ouvir, mas está vivendo uma vida toda complicada. É mesmo. Tem importância não, a mão dele limpa ele ainda. Está cantando, rapaz, quando ele canta, ele tem um espírito meio estranho, porque esse negócio tem um espírito meio estranho da mão meio quebrada, mas o negócio vira tudo. Mas a mão limpa ele ainda. E o fogo ainda do inferno está sendo para esse pessoal. Enquanto tu não vai para a água de Deus lavar a tua vida, existe um fogo eterno. Existe um fogo eterno. Ninguém gosta de pregar sobre fogo eterno. Pregar sobre fogo eterno e santificação para quê? Perder a agenda? É você pregar assim, Deus vai tirar do anonimato. Quem te viu embaixo vai te ver em cima. Isso dá agenda. Só não dá céu, mas agenda. Vi como profeta de Deus essa noite. Deus está precisando de profeta. Deus está pedindo que fala a verdade. A verdade. Para de massagear ego, predador. Para de massagear ego, cantor. Fale o que Deus manda. Entrega tudo. É cabeça arrancada, mas é coroa da glória. É cabeça arrancada, mas é coroa da glória. Vem que tu não volta para pregar lá de novo. Mas Deus envia corpo, envia águia, envia bomba. Correndo de fome, tu não vai. Tu não precisa desse miserável para viver. Porque Deus veio Deus. Por que Jeremias? Porque eles acreditavam que o período do ano 586, quando a Babilônia saqueou pela última vez o território de Jerusalém, ele quebrou os muros, destruiu tudo, e só ficou a arca e o altar do incenso. Eles acreditavam, não eu. A tradição judaica diz que Jeremias pegou a arca da aliança e pegou o altar do incenso e escondeu dentro de uma rocha, dentro de uma caverna. Só que quando o pessoal foi buscar, eles procuraram o mesmo lugar e não acharam mais, porque eles acreditavam que aquela caverna tinha sido tampada e ninguém achou mais. Então eles diziam: só vai se manifestar a arca de novo, o altar de incenso de novo, quando Jeremias aparecer. Vai ter culto, mas está sem arca. Vai ter louvor, mas vai estar sem arca. Vai ter Damares para enfeitar a festa, mas vai estar sem arca. Vai estar o camarada dos Gideões, mas está sem arca, não tem presença de Deus. Tu és Jeremias, porque tu és que vai trazer a arca de novo, a arca de novo, a arca de novo, a arca vai voltar, a presença vai voltar, a presença vai voltar. Meu Deus! Olha só, nessas 6 perguntas, nessas respostas, 3 respostas, eu acredito que nenhum respondeu sozinho. João não toca, você agora é minha vez de responder. Deixa eu responder. Tomé diz: agora é minha vez. André, agora é minha. Cada um respondendo. Só que a pergunta saiu do coletivo para o particular, individual. Quem vocês dizem que eu sou? Quando que é o que as pessoas pensam, todo mundo sabe. Agora, quando a pergunta é para mim, é na cara. A pergunta é o dedo
o nariz do camarada, quem você diz? Olha isso. O pastor Robson pegou esse dia lá que Jesus é bom, mas eu não sabendo quem é, por quem você diz que eu sou. Aí o Tomé dá um peito, tá passando um peito assim, ó, correndo do empreendedor. André, isso aí não é pra nós, não. Volta aí que esse negócio aqui vão dar um pra trás. Aí fica só o mais doidinho, ele, mais doido. E aí? E o silêncio? Houve até o grilo cantando. Naquele momento de silêncio, de forma invisível, o Espírito Santo vem. Pedro levando a cabeça, dedinho de profeta. Não é talvez, não é quem sabe, é tu és. Tu és o Filho de Deus. Pedro, tu és pedras, pequeno da grande pedra, sobre essa pedra, grande rocha, edificarei a minha igreja. Mas ele diz assim, ó, não foi carne, opa, nem sangue, que te revelou, mas o Espírito, porque quem vive na carne não consegue receber essas revelações. Quem vive na carne, no sangue, na superficialidade, não consegue entender esse negócio. Eu até gostei do culto, mas eu não gostei muito da irmã que cantou assim. Eu até gostei do culto, eu gostei do pregador que ele fez assim. É porque a carne não deixa você ver o que está descendo aqui essa noite. É porque o sangue não deixa o que está descendo aqui essa noite. Mas quem te Pedro não quer saber o que estão dizendo, o como é que está o culto. Ele veio para adorar a Deus. Ele veio para adorar a Deus. Cadê os pés dessa noite? Cadê os pés dessa noite? Cadê? Aquele não quer nascer para levar a sua falha. Do que eu me digo, eu quero saber se você sabe quem ele é. Quem ele é? 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 Quem ele é para você? Quem ele é para você? Muito forte. Pastor. Você falar assim. Fala tudo, né, seu? Pode. Eu gosto assim. Eu descubro que é Jesus quando eu fui estar lá no Chuí. Porque eu estava no Chuí preso, eu trago uma pilha de foto para mim orar por ele. Eu descubro que é Jesus. Quem é Jesus? Quando meu marido está chegando 4 da manhã, cheio de cachaça em casa. Aí eu trago um monte de coisa para orar. Então, ora aqui para mim, ora aqui. Usa essa meia, usa esse terno, usa essa camisa, usa esse negócio. Porque tem nome na boca do sapo, nome na boca da égua, nome na boca da girafa, nome na boca de tudo. É porque eu só conheço Jesus quando eu preciso. Senhor da glória, hein? Agora vai doer. Eu só conheço Jesus quando a minha necessidade. Aí eu tenho que correr para a igreja, tenho que correr para oração, tenho que fazer o que na minha casa, tenho que fazer oração lá, pastor, orar por mim, orar por mim, orar por mim. Mas orar ninguém quer, jejuar ninguém quer, pagar preço ninguém quer, a Bíblia ninguém quer. Mas quando eu preciso, eu sei quem é Ele, eu sei quem é Ele. Mas Pedro não precisa de muita coisa, porque o Espírito já encheu, já encheu, já encheu, já encheu, já encheu, já encheu. Pega aí, resolve esse negócio. Ele já te encheu aqui, já te encheu, 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 já te encheu.
Lá onde o diabo diz que é dele, lá onde o diabo diz que o ninho, a casa, a propriedade é dele, estou batendo o pé hoje e estou dizendo que o território é meu. Ah, eu não vejo esse negócio não. Aonde o diabo diz que o território, o ninho, a casa era dele, Jesus está batendo o pé e dizendo: é meu, é meu, é meu. O diabo está dizendo que a tua casa é dele, é Jesus está batendo o pé, é meu. O diabo está dizendo que a tua família, o teu ministério, ele já tomou conta, mas ele não sabe. Jesus resolveu aqui, está batendo o pé e dizendo: é meu, é meu, é meu, é meu, é de Jesus, é de Jesus. Peço a Deus que acaba com você, é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus. Você está marcado com o GPS da graça, você está marcado com o GPS da graça. Você vai correr, vai dizer que não vai, não é o tempo, não é a hora, mas Deus está dizendo: eu já te marquei, já te marquei, já te marquei. O território é meu, é meu, é meu. É dele, é dele, é dele, é dele. Se é de Jesus, se o nome está na boca do sapo, o sapo morre. Se o nome está na boca do cavalo, o cavalo morre. Está na boca da girafa, a girafa morre. Morre até o macumbeiro, filho de Satanás. Só a tua casa que não vai para baixo, porque Jesus já bateu o pé e está dizendo: é meu, é meu, é meu, é meu. Só quem é dele aqui, só quem é dele aqui, só quem é dele aqui, só quem é dele, só quem é dele, só quem é dele, só quem é dele. Eu abastei da casa, eu abastei da casa, só quem é dele, só quem é dele, só quem é dele, só quem é dele, só quem é dele aqui essa noite. Deus está enchendo o crente aqui essa noite. Deus está dando confirmação a crente aqui essa noite. Tu não vai entregar os povos. Deus está me dizendo aqui que tem gente já por essa semana que vai chutar o pau da barraca, ou nascer bacana, vai abandonar tudo, vai entregar carteira, já não aguenta mais. Mas tu não sabe uma coisa: antes de tu abrir a boca, vai dizer que não liga, o pé dele já está batendo até dizendo: é meu, é meu, o território é meu, a casa é minha, a família é meu, é minha. Fica tranquilo, das tuas coisas eu cuido, dos teus negócios eu cuido. Ele está cuidando aqui essa noite. Espírito Santo,